Pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esta aqui é a aula de lançamento do curso Consultório na Prática. Este é um curso que tem sido pedido para a gente há muito tempo e nós organizamos ele agora que nós conseguimos organizá-lo realmente com qualidade, com essas duas psicólogas que vão falar com vocês daqui a pouco. E o objetivo desse curso, do Consultório na Prática, é preparar vocês de maneira muito prática, como diz o nome, para fazer a gestão do seu consultório. Quando eu falo gestão, não estamos falando de parte financeira só, estamos falando desde entender o conceito de empreendedorismo, de como trabalhar como profissional liberal, até entender um pouco também da parte das finanças, do controle, do marketing, enfim, como é que você coloca um consultório para rodar. Esse curso ele é voltado tanto para quem quer montar o consultório, quanto para quem já tem um consultório, mas não tem muitas habilidades de gestão, de marketing, e o consultório, digamos assim, não engrenou ainda. O curso é bem prático, é bem didático. O que as meninas vão fazer hoje aqui com vocês, as instrutoras, elas vão dar uma visão geral do curso. Nós já demos uma aula, mais ou menos uns 10 dias, preparatória para o curso. Elas vão dar uma visão geral e tirar dúvidas de vocês. Tá? O curso começa na quinta-feira, agora, dia 22, e todos vocês que se inscreverem para o curso, vocês têm uma garantia de 15 dias. Só queria dizer que se vocês, por algum motivo, não gostarem, vocês podem pedir o reembolso, tá? Isso até hoje não aconteceu na Academia do Psicólogo, mas a gente avisa toda vez. Então, caso algum de vocês queira fazer o curso e no meio do curso, na primeira ou segunda semana, não gostar, a gente devolve o seu investimento sem o menor problema. Eu vou colocar para vocês, para quem não viu, porque tem gente que entrou nessa aula e nem sabia do curso direito, para quem não viu ainda, e aí a gente já começa, só vou colocar para vocês aqui o link, quem quiser dar uma olhada, só para conhecer a página do curso, se vocês não conheceram a página ainda, tá? Dá uma olhada aí você tem todos os detalhes. Dito isso, eu vou abrir a aula. Uma última coisa. Quem tiver problemas na conexão, aperta o botão F5. Aperta o F5 que recarrega, tá? Essa aula vai ficar gravada. Vocês também vão receber essa aula amanhã, junto com o link de inscrição, para quem quiser, para quem não se inscreveu hoje. E qualquer dúvida, a gente tem uma equipe de suporte, tem a Andréa do suporte que vai tirar dúvidas de vocês. Então, eu espero que vocês gostem da aula Tira Dúvidas e fica o convite para vocês fazerem o curso conosco. Gente, a Academia do Psicólogo está aí há 2 anos no mercado, infelizmente a gente tem tido um índice altíssimo de satisfação nos cursos, por isso eu convido vocês para fazerem. Muitos de vocês já são do Psicoclub e já devem conhecer a qualidade do trabalho da gente. Dito isso, minhas queridas Caroline e Marrocha, eu dou boa noite a vocês e deixo vocês com os seus futuros alunos, se tudo der certo. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Se vocês puderem também avisar se vocês estão ouvindo bem a gente agradece. Tem umas figurinhas carimbadas que a gente já sabe que toda aula aparece aqui. É muito bom contar com o prestígio de vocês. E vamos lá, né? Na verdade, a gente voltou aqui para falar, porque a gente fala muito, segundo o Bruno, né? Nós somos pessoas que falam demais. E só a aula do dia 25 não foi suficiente para a gente falar tudo que a gente queria. Então, a gente vai fazer meio que um apanhado de tudo que vocês verão no nosso curso, mas como da outra vez ficou um tempo muito reduzido para as dúvidas, a gente vai deixar um tempo maior para que vocês façam todas as dúvidas e, obviamente, nós responderemos todas e o que a gente não souber, a gente depois encaminha a gente deixa lá no nosso para vocês darem uma olhada. Exato, okay? Então vamos lá, a gente vai começar dando um panorama geral mesmo do conteúdo. Então, a gente desenhou com muito carinho mesmo o nosso curso, e ele está dividido em 6 módulos muito especiais, e vai ser ao longo de 3 meses que vocês vão acompanhar com a gente. Então, aqui a gente consegue entender o caminho que a gente desenhou, uma lógica, na verdade, né, que a gente desenhou módulo a módulo. O primeiro módulo, vamos lá, então, a gente vai passando... Tá, só para... Às vezes vocês podem pensar, mas tem coisas que eu já ouvi falar sobre propósito, já ouvi falar sobre empreendedorismo. E um dos nossos ganchos, né, Carol, para poder desenvolver esse curso, é porque muita gente, além de em eventos que a gente participa e tal, a galera querer entender um pouco como é que a gente faz a administração do consultório,
com todo esse aparato de pessoas falando de empreendedorismo, muita gente nem começou a procurar a gente falando assim, meninas, ok, eu entendo isso do empreendedorismo, eu sei que está super em voga, na moda, mas eu não sei como é que eu coloco isso de uma maneira prática na administração do meu consultório, eu não sei o que é isso. Então, quando a gente sentou para desenhar esse curso, a gente pensou que não fazia muito sentido jogar um monte de conteúdo para vocês, sem traçar uma lógica que de fato vai fazer com que o consultório de vocês aconteça. E a gente entende que fazendo esse passo a passo, ainda que, por mais que tenham questões que são questões mais urgentes, que a pessoa já quer saber logo, né, mas como é que é a parte tributária, como é que eu ganho dinheiro, eu tenho que atender como pessoa física ou pessoa jurídica, isso está contemplado num dos módulos, mas os módulos iniciais a gente precisa realmente consolidar, trazer para a psicologia todo esse conceito do empreendedorismo, por que é importante a gente ter uma proposta de valor interessante para o nosso cliente, então é realmente um passo a passo para que o negócio se desenvolva de uma maneira muito tranquila. Exato, e a gente desenhou, tem um fio condutor, né, que é o consultório na prática. Então, vocês vão perceber também ao longo do curso que os módulos, eles estão muito interligados também, eles conversam entre si. Não é muito aquela coisa meio Frankenstein, né, que a gente vê muitos cursos por aí, né, que a gente vê um módulo aqui, um módulo ali, e a gente vai pescando um pouco como funciona. Então, ela tem uma linha condutor desde o início, que nem a Má falou, sobre empreendedorismo, a gente traz sempre um diferencial nosso, que a gente sempre traz exemplos da prática. Então, ele também não vai ficar muito teórico, até por conta do título do nosso curso, Consultório na Prática, a gente quer também transformar esse curso online de uma forma prática, mesmo que no ambiente virtual. E ainda que a gente, conceitos, o empreendedorismo, a proposta de valor, mas nos exercícios vocês já terão a oportunidade de começar a desenvolver o consultório de vocês. Então, não é um curso que vocês farão lá 3 meses, 6 módulos, uma carga densa, e aí vocês vão ficar com aquelas apostilas e sem saber direito o que fazer. A cada módulo, vocês receberão exercícios que já servirão para o desenvolvimento do consultório. Exato. São tarefas que, se realmente vocês fizerem tudo certinho, não tem como dar errado, gente. O consultório acontece. Exato. Vamos lá? Sim. Então, a gente destrinchou aqui o módulo 1, que é a mudança de paradigmas. Como a gente falou bastante, a gente vem falando também no nosso canal. Para quem não conhece a gente ainda é a primeira vez que está participando aqui, a gente tem um canal chamado Consultório na Prática, dentro do Psicoclub também. Você pode entrar e dar uma olhada nos textos e vídeos que a gente fala. E a gente vem falando bastante sobre a importância realmente dos psicólogos passarem por essa mudança de paradigma, né? Sair um pouco desse coitadismo, desse papel de vítima, enfim, né? E ser um protagonista realmente do cenário da psicologia. Então, a gente vem realmente falando um pouco da grande importância do que é o movimento do empreendedorismo. Né? Então, a gente vai passar por esse modelo do consultório como um negócio, como um business, um panorama atual da psicologia, e muitos devem saber realmente desse gap na formação dos psicólogos ainda hoje nas faculdades, que ainda pouco se fala sobre empreendedorismo e pouco se pratica o empreendedorismo também. E a importância realmente de adquirir conhecimentos através de outros saberes. A gente vai abordar muito a importância de você realmente saber fazer uma gestão do consultório, saber um pouco de administração, contabilidade, empreendedorismo, marketing, finanças. Você não precisa ser o especialista nisso, mas de um modo geral, você vai precisar ter alguns conceitos realmente para fazer essa gestão da melhor forma possível e que seja sustentável também. Não adianta também você sair correndo e abrir um consultório e ele não se sustentar em 3 meses, né? Precisar fechar, o que acontece muito. E a gente vai finalizar esse primeiro módulo com as possibilidades reais mesmo, de você conseguir construir o seu consultório de sucesso. E para você realmente sair do primeiro módulo já pensando, bom, como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque a gente observa aqui aquele modelo clássico, né, que sai da faculdade, loca uma sala, faz cartões de visita e fica esperando o paciente chegar. É um modelo um pouco eficiente, os pacientes não chegam, isso traz uma angústia crescente para o profissional, né, que se vê ali extremamente vulnerável do ponto de vista financeiro e também da sua capacidade profissional, porque vem aí um questionamento, né, será que eu sou bom o suficiente, que eu consigo acolher esse paciente, já que eles não vêm?
E isso, na verdade, acontece porque a maneira de chegar a esse paciente está equivocada, a maneira de se comunicar com o paciente acaba sendo uma maneira equivocada. Então, a gente busca, através desse módulo, realmente quebrar esse paradigma que a gente tem, de que só do ponto de vista técnico é o que basta para conseguir fazer um bom atendimento, e preparar todo um cenário de que a nossa função como psicólogo clínico acontece muito antes do paciente chegar na nossa sala, né? Para quem já acompanha nossas aulas, parece até repetitivo que a gente está falando isso, mas, enfim, eu sei que tem pessoas também que não nos conhecem. Nós atuamos como psicólogas clínicas, também fomos aprendendo aí ao longo de 10 anos, meio que no começo não existia ninguém falando de empreendedorismo, e a gente foi lá batalhando, até por uma tentativa de ensaio e erro, fazer com coisas dessem certo. E quando a gente pensou em desenvolver o curso, foi também um dever quase que uma retribuição à psicologia mesmo, porque a gente vê todo esse discurso do coitadismo, as pessoas muito insatisfeitas, muito vulneráveis financeiramente para conseguir se estabelecer no consultório, né, Carol? Uma crítica muito severa aos conselhos, que não fazem nada e, de fato, esqueçam os conselhos, né, foquem na carreira, porque senão a gente não vai muito longe. E a gente pensou nisso, a gente precisa romper com esses paradigmas, porque senão a gente não vai conseguir transformar a realidade da psicologia e o nosso serviço não vai chegar àquele que mais precisa. Exato. Então, quando a gente se refere a quebrar paradigmas e pensar o consultório como um negócio, não é só isso. É também toda essa mentalidade que a gente constrói ao longo dos nossos 5 anos de formação e que parece que só a parte técnica dá conta da profissão. E não é só isso, né? Tem outras questões por trás que a gente precisa cuidar. Exato. Então, tendo esse pano de fundo, a gente já consegue sentir um pouquinho melhor do que é esse cenário dentro da psicologia que vocês agora, empreendedores, vão iniciar a carreira, né, clínica de vocês. E a gente segue para o módulo 2. Sim, aqui nesse módulo, a gente vai falar um pouco de propósito e proposta de valor. Eu sei que parece uma coisa meio clichê, porque a gente tem ouvido, né, tem muita literatura, tem muito material falando sobre isso, mas a gente quer trazer essa realidade para a função do psicólogo, não só enquanto psicólogo que tem uma função de ajuda, de cuidado com o outro, mas do serviço, que o teu serviço, né, pensando o teu consultório como um negócio, o que ele oferece como o que ele tem de propósito, o que ele oferece como uma proposta de valor, né, Carol? Exato, a gente vai falar muito, assim como o empreendedorismo, começou a surgir muito um movimento de falar muito de propósito de carreira, né, propósito no trabalho. E a gente traz também essa reflexão de como é que isso se transforma e se transmite em ações, né? Uhum. Mais do que o discurso de propósito, porque falar em propósito é muito bonito, como é que isso pode ser passado? Como é que essa mensagem é vinculada de fato e quem precisa receber essa mensagem recebe de fato? Essa é um dos das grandes diferenciais, assim, quando a gente fala do propósito na prática, né? Não basta a gente falar e ficar, bom, a gente é ótimo para ficar falando e pensando sobre a lindeza do trabalho da psicologia, né? Até aí a gente sai com um discurso muito pronto disso. Mas como é que isso realmente é vivenciado na prática? Como é que eu falo, eu exercito e vivencio esse propósito de fato para que tenha um impacto? Então, e isso muito alinhado com você né, Carol? Porque existem muitos cursos e muito material que a gente vê disponível e que é simplesmente um monte de conteúdo despejado sobre a pessoa, como se fosse uma receita de bolo, de que tem que fazer assim ou assado, e na verdade também precisa existir um respeito pelo estilo profissional que cada um tem. E acho que isso que é o mais legal, né? Você vai conseguir construir o teu consultório muito alinhado com aquilo que você acredita, porque para algumas pessoas talvez adotar uma determinada conduta é muito natural, para outras já é um pouco mais difícil. Exato. Então, o modelo de consultório precisa também fazer sentido para o profissional que atua nesse consultório, porque senão ele não se sustenta a longo prazo. E a partir daí que surgem todos os outros passos de ações, de execuções que aqui o André está perguntando sobre a captação. O que a gente pode dizer de prontidão é que você iniciar toda a sua reflexão a partir do seu propósito de valor, vai te ajudar muito na captação dos novos pacientes e clientes e parceiros. Então, aqui a gente não fala somente você entender a sua proposta de valor, o seu propósito, não é somente para o seu paciente,
né? Ela é muito maior, que é o seu posicionamento no mercado, é você, na hora de falar com parceiros, você saber com que parceiros você deve falar, que estão alinhados realmente com você. Então, vocês vão entendendo que é uma ampliação realmente do seu consultório como um negócio. Porque um exemplo que a gente observa, né, do desespero, e até pegando esse gancho do André, a gente depois responde na hora do momento tirar dúvidas, tá, André? Mas pegando um pouquinho o teu gancho, que é sobre como captar paciente, eu acredito que muitos de vocês façam parte de comunidades né, de trocas de pacientes, de informações, e acaba sendo muito frequente. Uma pessoa entra lá querendo um psicólogo, sei lá, que é na zona norte de São Paulo, e aí vem uma enxurrada de psicólogo de todos os lugares de São Paulo, né, de todos os bairros, se oferecendo para poder atender aquela pessoa. Então, primeiro, não sabemos nem qual é a demanda. Primeiro, que você não está na região que a pessoa pediu, né? Segundo, que a gente nem sabe se a demanda que a pessoa está manifestando é uma demanda que você é capaz de atender. Então, entender qual é o propósito do teu negócio e qual é a tua proposta de valor te ajuda também a captar as pessoas certas, né? Porque não adianta você ter o seu consultório cheio e você também ter ali se desdobrar muito para conseguir dar conta desses atendimentos. Exato, isso não vai ser nem bem para o seu negócio, nem para o seu paciente também. Porque não é, né, a atuação a todo custo e a captação do paciente custe o que custar, né? Isso precisa estar embasado com aquilo que você acredita, aquilo que você vai adotar na tua conduta profissional. Exato. Ok? Então, aqui a gente segue o segundo módulo, realmente iniciando uma reflexão mais profunda de quem você é e quem você quer ser. E aí, eu fico interrompendo a Carol toda hora, né, gente? Vocês perceberam? Pessoal, eu realmente falo, aqui eu não consigo me conter. Faz parte, gente. Já entendi essa dinâmica, tá, gente? Depois ela me dá uns tapas quando termina, mas tudo certo. E esses exercícios de reflexão e de autoconhecimento que a gente propõe nesse módulo, ajuda também a desconstruir um pouco de toda aquela crença que a gente impregnando nos 5 anos de faculdade, que a gente ouve do que é fazer psicologia clínica, o que é ser um psicólogo clínico, valor, o que é a proposta de valor, que na verdade, assim, os nossos professores nem falam isso, né, eles entendem que você, enfim, se não tem outro, você vai lá atender a pessoa e é assim que tudo funciona. Então, esses exercícios de reflexão, de autoconhecimento, eles também servirão para quebrar um pouco dessas crenças e ajudá-los a construir algo que seja realmente genuíno. Exato. Então, aqui a gente vai desenhando, vocês vão vendo que cada um vai desenhar o seu próprio consultório. A gente não dá uma receitinha de bolo, não existe uma fórmula mágica, mas vai depender muito do quanto vocês vão se empenhar realmente ao longo do curso e nos exercícios. Além disso, tem o grupo de Facebook, né, que a gente que pode gerar uma troca muito rica sobre tudo isso que a gente está falando. Exato. Com isso, a gente segue para o módulo 3, que a gente fala, então, finalmente, do grosso aí, né, que todo mundo adora falar, que é o cliente. A gente tem uma abordagem um pouco diferente do que muita gente fala dos nichos de mercado, dos empreendedores, né? A gente fala também de quem é o seu cliente, do perfil dele. Então, a gente vai entender melhor quem que ele é, o que que ele sente, o que que ele precisa de fato, né? Que nem esse exemplo que a Má mandou, que a Má comentou sobre paciente falando que precisa de paciente, que precisa de terapeuta. A gente nem sabe exatamente o que que ele precisa, se tá todo mundo já desesperado, mandando todos os contatos possíveis, né, telefone fixo, WhatsApp, enfim, e-mail e tudo mais. Então, aqui a gente vai tomar um tempo para entender, destrinchar um pouquinho melhor quem é esse cliente a fundo. Então, a gente vai desdobrar então a relação com ele, como é que você se relaciona com esse seu potencial cliente, através de palestras, através de aulas, tirar dúvidas que nem a gente, através de eventos que você pode criar, os canais online, os canais offline, hoje em dia também, obviamente o marketing, a gente sempre bate na tecla conforme os princípios éticos da profissão. Então, a gente não vai falar somente dos nichos, que é o que a gente vem falando, a gente já tem até uns textos sobre isso, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Gosto de dar um exemplo que eu fiz aprofundando um pouco no meu nicho. O meu consultório ele é voltado para imigrantes, atuação com imigrantes, tanto os que estão chegando em São Paulo, quanto os que estão saindo do Brasil. Inicialmente eu entendia que esse era o meu nicho e bastava, então eu fazia as parcerias, os contatos,
somente com o que é costume, né? O que é de praxe com consulados, com algumas organizações. Até que eu percebi que não era por aí, porque não era o que eles precisavam. Não era o momento que eles precisavam. A partir do momento que eu entendi que quando eles estavam procurando documentos, vistos, burocracias, a terapia era a última coisa da lista para eles. Eles não iriam chegar para mim através desses parceiros. Então, fui perceber através das escolas, do momento das escolas, quando as famílias estão matriculando os filhos, tem uma preocupação realmente da datação, ou então no momento do trabalho, do emprego, da adaptação no trabalho, e eu fui realmente destrinchando um pouquinho melhor do que eles precisavam, qual que era o momento que eles se beneficiam realmente do meu serviço. Então, como vocês podem entender, é mais do que um nicho. Né? A gente precisa realmente entender a fundo o que hoje os pacientes, os potenciais pacientes de vocês precisam, o que eles estão buscando com a terapia. As demandas hoje elas são diferentes. Né? Quais são as necessidades, quais são os contextos que eles vivem hoje, né? Quais são as necessidades, qual é a realidade de cada um. Para que daí você possa realmente também desenhar uma estratégia de marketing, de comunicação muito mais pautada na realidade, né? Não adianta fazer um curso, fazer um evento às 5 da tarde, sendo que meus clientes só ainda no trabalho 6 horas da tarde. Né? Isso é um exemplo simples, mas de contexto realmente de quem que é o cliente. Ok? E aí aqui é uma parte que é muito, alguns temem, outros querem se aprofundar, mas ela é muito importante para a saúde do consultório, para a saúde a longo prazo, né? Não adianta só você, não adianta só você locar a tua sala e o teu espaço e não entender toda essa parafernália de contabilidade, de finanças, que também dizem respeito do tipo de negócio que você vai tocar. Então, nesse módulo, ele é acho que é o mais técnico, né, Carol, de todos, porque a gente vai realmente falar a fundo de tudo que vocês precisam saber sobre as diferenças de modalidade de atendimento, se é mais viável atender como pessoa física ou como pessoa jurídica, e daí qual é o passo a passo para que você atue como pessoa física ou como pessoa jurídica, entender um pouquinho sobre impostos, tributos, o porquê que é importante conhecer desse universo e por que não dá só para a gente delegar para o nosso contador para fazer, cuidar dessa parte. A gente realmente precisa entender por que a gente está pagando, entender que quando a gente emite um recibo para um paciente, esse recibo ele é um documento, se você precisa substituir isso, esse paciente precisa te devolver, porque ele é realmente um documento que vai te implicar no teu imposto de renda e pode, enfim, gerar um complicador mais para frente. A gente fala sobre a importância da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Ela é realmente, assim, uma grande amiga dos profissionais de saúde, porque ela não só media a relação do consumidor com o serviço de saúde, mas ela também cria resoluções importantes para que os planos de saúde ofereçam serviços de qualidade para a população. Então, estar antenado àquilo que a ANS sempre disponibiliza é uma ferramenta super importante para a gente e é uma excelente forma de captar pacientes também, porque acredito que a imensa maioria, né, vai atender como um profissional particular, tira uma nota fiscal ou um recibo, e nesse sentido, os pacientes, eles podem se beneficiar do reembolso das sessões pelo plano de saúde dele. Então, no site da ANS tem todas as diretrizes, tem todas as informações que a gente precisa saber para orientar o nosso paciente da maneira adequada, porque esse, por incrível que pareça, é um chamariz muito interessante para o consultório. É muito comum as pessoas chegarem para uma entrevista inicial e que daí fica muito a critério se você quer cobrar essa primeira entrevista ou se não, se você não quer cobrar, fica muito a critério daquilo que você acha que é mais interessante, e às vezes o paciente fica um pouco assustado quando a gente fala o valor da sessão e tal, ele fala, puxa, mas eu acho que esse valor é um pouco por mês, isso pesa, não vai ser muito legal, mas quando a gente fala da questão do reembolso das consultas, já fica mais interessante, porque ele entende que ele não vai precisar arcar com o valor todo da sessão,
Então, no curso a gente vai falar detalhadamente, todo passo a passo, desde como se emite o recibo e a nota fiscal, até o número de sessões que o plano reembolsa, como que é feito esse encaminhamento para o plano de saúde. É um processo bem burocrático, mas ele é bem possível. A gente tem se beneficiado disso no consultório, 99% dos pacientes acabam solicitando o recibo para poder conseguir o reembolso das consultas, e esse eu acho que é o maior chamariz para captar paciente que você pode ter. Obviamente, você não pode colocar isso na hora que você faz a atuação de marketing, mas quando você consegue trazer o paciente para o consultório, dedicar um tempo da sessão, explicar também essa parte burocrática para ele, é bem importante. E aí você precisa estar seguro para passar essas informações para ele, para também enfim, as informações não ficarem desencontradas, ou ele não conseguir aquilo que ele deseja. E a gente fala também de toda a estrutura, a chave, né, que você precisa para poder ter o teu negócio, desde desde o estilo da sala de atendimento, modelo de carimbo, o CRP, locação, material, tudo, absolutamente tudo, né? A gente realmente ficou detalhando aqui como era a nossa rotina, tudo que a gente precisava, tudo que a gente construiu nesse período para realmente montar um módulo para vocês que fosse bem de encontro com a realidade do que é o nosso consultório. Exato, que aqui a gente quer trazer muito essa reflexão de que é muito importante você parar e pensar quais são as atividades que você vai desenvolver no seu consultório. Para isso, e o que você precisa ter de estrutura mínima para que isso aconteça. O que acontece? Muitas vezes a gente sai atropelando esse passo. A gente faz primeiro e depois pensa como estruturar. E daí com isso a gente faz excessivos, a gente chega no final do mês não sabe de onde vai tirar dinheiro, enfim, as coisas elas têm um caminhar diferente. Então nesse módulo o que a gente traz de reflexão é o contrário. A gente traz primeiro quais são as atividades que você vai desenvolver no seu consultório, seja somente atividades com somente os atendimentos, se você quer fazer mentoria, se você quer dar alguma consultoria, se você quer fazer alguma outra atividade fora no institucional, e o que você precisa realmente ter de estrutura. Você precisa ter, então, locomoção, você precisa ter uma estrutura física, ou você precisa só do seu computador. Cada um vai ter o seu próprio modelo. O que a gente vai trazer aqui é uma lógica de funcionamento da estrutura realmente. Não adianta você querer fazer milhões de coisas e não ter nenhuma estrutura. Não ter a mínima ideia do que você precisa realmente. E aqui a gente vai começar do básico, é o que é necessário. Obviamente a gente pode sonhar, então aquele consultório XPTO lindo, maravilhoso, com todas as coisas, mas a gente também vai ter muito pé no chão na prática, o que é necessário realmente para isso acontecer. E por que isso aparece só no módulo 4? Porque a gente precisa, né, lá no módulo 1, quando a gente fala de quebrar os paradigmas e proposta de valor, propostas de valor, e falar sobre como construir o consultório real e possível, vem disso, porque se a gente antecipa e talvez coloque essas informações, que a gente sabe que são as informações que todo mundo quer, se a gente talvez coloque lá no módulo 1, de novo a gente vai atropelar etapas de um processo que é muito importante. Então você pode sair por aí, sei lá, gastando porque você acha que não, então já vou virar logo pessoa jurídica, já vou pensar aqui numa superestrutura, e aí talvez a longo prazo isso não esteja muito alinhado com aquilo que você queira, e mais ainda, talvez não seja possível, porque a gente precisa considerar também os recursos que você tem disponível para que o teu consultório aconteça. Então a gente vai sempre trabalhar com uma situação do consultório possível, da tua realidade. Então, a gente cansa de falar, né? Não tenha medo de começar pequeno. Teve uma pessoa essa semana que deixou um comentário pra gente lá no canal, né, falando, eu quero muito começar o consultório, eu não tenho recursos financeiros. Poxa, a gente quando começou também não tinha real, gente. É assim a vida, né, então, né, a gente felizmente tem uma profissão que não depende de um aparato tão grande para atender, então dá para começar pequeno e conforme as coisas forem se estruturando, você crescer. É melhor do que sair por aí se endividando, metendo o pé pelas mãos ou não pensando em algumas implicações legais que se tem, e aí lá na frente tem um grande problema. Então por isso que essas informações que a gente sabe que todo mundo quer
estar no módulo 4, que a gente precisa antes trilhar todo o caminho anterior para que nesse módulo elas cheguem de uma maneira bem consolidada para vocês. Exato. Imagina que tudo isso, de uma forma prática, a identidade visual do seu consultório passa por tudo isso. Né? Você imagina que, enfim, obviamente o consultório vai transmutando e vai amadurecendo, mas muita gente já sai, né? O primeiro passo já sai fazendo o site, já vai fazendo uma página com uma identidade que às vezes não está muito alinhado com o que você quer fazer, com o que você quer dizer. Então, exatamente isso é o momento que a gente agora vai começar a pôr realmente todos os pilares, todas as janelinhas da casa aí do consultório. Porque a gente entende que daí todas as anteriores já foram super consolidadas e agora é realmente decolar. Exato. E daí com isso, se a gente já tem uma ideia de quais são as atividades, quais são as estruturas necessárias para o consultório acontecer, a gente consegue realmente ter uma estrutura, uma visão de quanto vai ser o seu custo e quanto que você vai ter de ganhos de receita com isso. Essa é a parte todo mundo quer, né? Essa é a parte divertida. Então, esse é um módulo que, por mais que a gente fale aqui que pareça um pouco meio planilha de Excel e parece números somente, a gente vai trazer uma lógica também do que é possível, de alguns cenários possíveis, do possível inicial e ao longo do tempo, né? Algumas transformações e alguns amadurecimentos do seu negócio, algumas projeções que a gente fala. A gente vai falar muito da precificação, como é que isso impacta realmente as suas planilhas e o seu discurso também junto com o seu paciente. Porque a conta vai muito além, né, de você imaginar, eu quero ter um lucro de tanto, então eu preciso atender X pacientes em tantos dias por semana, e daí eu tenho a receita que eu quero, né, tem toda uma lógica, tem toda uma dinâmica por trás disso que precisa ser compreendida, porque a gente trabalha com saúde emocional, com saúde mental, acontecem oscilações no meio do caminho, que o paciente pode perder o trabalho e você pode, enfim, ter alguns horários na tua clínica mais dedicada à clínica social, enfim, tem coisas que acontecem aí que vão influenciar nessa lógica de precificação e que você precisa conhecer, e embora pareça uma coisa muito difícil, né, meu Deus, eu não sei nada de finanças, eu mal sei abrir o Excel, não sei como é que faz uma planilha, mas é muito simples, gente, não é nada, a gente conseguiu, vocês também vão conseguir. Exato, então, e hoje a tecnologia está muito mais a favor de vocês do que quando a gente começou com essas planilhas. Não tinha aplicativo, né, Carol? Não tinha nem Facebook, gente. Tudo na base da mão mesmo. Então, é um modo que parece muito matemático, muito numérico, mas tem toda uma lógica realmente por trás de vocês enxergarem, depois de tudo que vocês colocaram já de atividades, de recursos, de estrutura, o que isso significa de fato para a realidade de vocês e quanto que ele está dentro da realidade de vocês ou não. Porque talvez você tenha, sei lá, 3 noites que você vai alocar um espaço para atender, sei lá, 3, 4 horários, você vai ter um tempo reduzido de atendimento, mas você quer ter um lucro enorme. Então, essa expectativa também precisa ser ajustada, de que o lucro vai ser sempre proporcional ao tempo investido no teu negócio. Né? Exato. Daí a gente vai entender alguns gaps dentro dessas planilhas e o que pode ser feito também, né? Se tem uma janela em um dos dias, como é que você pode fazer um melhor proveito para que também traga mais receita? Enfim, a gente tem toda uma lógica por trás disso, ok? E, por fim, esse é o último módulo que a gente trabalha muito das crenças limitantes e os planos de ações. Depois de ter passado por todo esse conteúdo, a gente nada mais quer do que ver vocês montando o consultório de vocês. A gente vai ter acompanhado já todo o processo, mas a gente nesse módulo quer realmente que ele decole, que vocês consigam tirar do papel. Então, vocês vão conseguir montar o seu plano de ação, que a gente chama de um TCC prático, que a gente fez muito TCC, a gente já fez uma vez e né, foi um tanto longo o processo. A gente não quer fazer, então é um TCC do bem esse. Exato. Né? Acho que ao invés de TCC prático, a gente vai mudar o nome, vai ser o TCC do bem, que é para o teu negócio acontecer. Mas, como a gente falou no começo, né, você não precisa chegar no final do módulo para começar a desenvolver o teu negócio. Módulo a módulo, todos os exercícios, todas as ações que a gente propõe, já é no sentido de você
fazer o teu negócio acontecer. Aqui a gente fala que é um pouco parecido com o momento do TCC, porque é um momento que é o finalizando o curso, né? Então, é aquele momento também de tirar um pouquinho as rodinhas da bicicleta e ir por conta própria depois do nosso curso também. Então, é um momento que a gente vai compartilhar muito e a gente vai trabalhar bastante das crenças limitantes, dessa ansiedade que deve estar também, que vai ter, né? De realmente ver o consultório acontecer, né? O consultório acontecendo, então a gente vai olhar bastante esse módulo em cima disso. Vão ter vários exercícios também, a gente tem muito material extra para compartilhar com vocês. Acho que é isso, né? Sim, acho que refletir sobre essas ameaças, porque quando a gente pensa que tem muito colega fechando as portas do consultório, e daí não é por incompetência técnica, né? É muito mais por questões que estão muito mais alinhadas e atreladas a essas crenças limitantes, a todas as ameaças que ele de fato vê ali acontecendo na realidade dele, que a gente entende que é a hora de virar o jogo. Não dá pra gente ficar reproduzindo esses modelos que talvez fez sentido, talvez no tempo do Freud, como ele pensava o consultório, que as pessoas atravessavam o oceano para fazer análise com ele, talvez o consultório daquele jeito fazia sentido. Hoje não faz mais, quando a gente, às vezes, a pessoa não consegue se deslocar nem de um bairro para o outro com facilidade, dependendo do trânsito que ela pega. Então, a gente precisa entender que para mudar também o cenário da psicologia, que a gente tanto reclama, né, de que as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, a gente precisa também começar a se transformar no profissional que a gente gostaria de ser, né? Não adianta a gente ficar com uma visão de profissional do passado, buscando uma transformação na profissão lá do futuro, que isso nunca vai acontecer. E acho que para finalizar, por que vocês têm que fazer o curso? Primeiro, porque nós somos pessoas muito legais. A gente precisa seguir falando para deixar o Bruno lá enlouquecido, dizendo que a gente fala demais. Brincadeira, gente. Porque, assim, a gente realmente, quando começou todo esse movimento do empreendedorismo, embora ele foi muito legal, ele também foi muito assustador. Porque a gente começou a ver um monte de gente que não necessariamente são empreendedores, pessoas que não necessariamente têm um consultório que dá certo, falando sobre empreendedorismo, querendo ensinar as pessoas a desenvolverem os seus negócios. Então, você pensa, como que, né, você nem desenvolveu o seu negócio, como é que isso pode virar um nicho de atuação agora, enquanto um profissional de saúde? Então, a gente desenhou esse curso pensando, né, de que temos quase 10 anos de experiência, agora no final do ano faz 10 anos que a gente concluiu a faculdade e já começamos a atuar, então fazia muito mais sentido a gente pensar em algo que deu certo pra gente e que a gente precisa compartilhar isso, porque, obviamente, existirão tropeços. Nem toda parceria será bem sucedida, nem todo paciente que bater na tua porta para marcar uma entrevista inicial, ele vai ficar com você, mas o que a gente quer através desse curso é minimizar os tropeços, minimizar os obstáculos, para que vocês consigam chegar mais longe. A gente conseguiu chegar bem longe, mas a gente também caiu várias vezes, porque a gente não tinha ninguém ajudando no desenvolvimento. Então, o que a gente pretende com o curso é minimizar um pouco desse caminho, fazer com que esse caminho não seja tão tortuoso, que vocês consigam atravessar as adversidades, mas muito mais preparados, com muito mais bagagem, para que vocês não fiquem ali vulneráveis, porque, poxa, eu não entendia da parte tributária, e agora chegou aqui uma notificação de alguma coisa que eu preciso pagar e que eu nem sabia o que era. Então, são elementos importantes que dizem do rumo que o teu negócio vai tomar. Né? Exato, então a gente fala que também é um curso muito de autodesenvolvimento, né? Ele é um curso prático, voltado para os negócios, mas também assim, de você se encontrar quem que você quer ser, que psicólogo que você quer ser, né? Qual que é o perfil, qual que é as competências, as suas forças e fraquezas, tudo isso a gente vai contemplar também, porque isso faz parte, né? Uma vez que você entende melhor onde você sabe melhor atuar e qual que é o melhor posicionamento que você tem em frente a uma visão de mundo, a todo um discurso que você pode fazer, as coisas ficam muito mais claras também. Seja na parte de buscar parcerias ou abrir um negócio que nem a gente finalmente conseguiu fazer, seja na hora de abordar realmente o paciente escrever na sua página, escrever no seu site. Né? Não basta ter um site, você também tem que saber o que você quer escrever dentro dele, né? Sim, e o Bruno já apareceu aqui, a gente já está acabando, Bruno. Acabando. Na verdade é isso, né? Tranquilas. Podem acabar. Oi? Podem acabar, fiquem tranquilas.
E, enfim, no nosso canal, para quem ainda não conhece, desde acho que agosto ou setembro do ano passado, a gente a gente inaugurou um canal, Consultório na Prática. Então, quem ainda não conhece, entra lá, tem muito conteúdo, tem também um pouquinho da nossa biografia, quem que a gente é, o que a gente faz. Enfim, e a gente espera que vocês se animem, que estejam com a gente nos próximos 3 meses. É isso aí, obrigado, meninas. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta ainda? Se não, que bom, a pessoa está falando que o canal de vocês é demais. A página do curso, gente, eu tô colocando... Querida, a gente respondeu o seu comentário. Tá? Saber, tá aí, deixa eu falar com vocês. O curso começa no dia 22, que é quinta-feira. Como eu disse, vocês podem fazer a inscrição agora, a qualquer momento. Vocês vão receber essa aula de qualquer forma, tá? Gravada. E vocês têm 15 dias para ter o reembolso do curso. É muito importante dizer isso, porque se você não gostar, a gente não quer que você continue, nós vamos devolver o seu dinheiro. Se alguém tiver alguma dúvida final, pode colocar aí. Senão, nós já vamos encerrando, tá? O curso de novo, voltado para quem quer movimentar o consultório, quem quer começar a se organizar para montar o consultório, tá? Foi feito com muito carinho, muita qualidade, o material está de primeira, tanto a parte visual, quanto a estrutura, quanto a parte do conteúdo, e eu posso dizer, eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Não tenho nem convicção, não. Digo que eu garanto. As aulas são às quintas-feiras, só para vocês entenderem, gente. Vocês vão ter acesso a uma plataforma do curso. Vocês recebem módulo de leitura. Depois, na outra quinta, tem aula. Logo depois, vocês recebem os exercícios. As aulas ao vivo, elas são às 20 horas, tá? Agora, vocês podem assistir a aula a qualquer momento depois, quantas vezes vocês quiserem. Depois que a aula for feita ao vivo, ela será editada e 24 ou 48 horas depois ela sobe na plataforma do curso. Então, se você viu ao vivo e quer ver de novo, pode ver. Se você não viu a aula ao vivo, quer assistir a aula depois, você pode assistir depois. Elas sempre serão feitas ao vivo e sempre ficarão gravadas para vocês. Como eu disse, é às 20 horas, nas quintas-feiras, que serão as aulas deste curso. Caso você não possa assistir, ela fica gravada, você assiste aí no outro dia ou no outro dia, na hora em que você quiser. Vocês recebem a apostila, tem aula, depois recebem a apostila de exercícios e depois tem aula tira dúvida, além da grande sala de aula que a gente tem no Facebook. E tem muito networking, tem muita troca, as pessoas se conhecem, tá? Essa será a primeira turma desse curso aqui, sim, tá? Será a primeira curso. Ô, Ricardo, o consultório online nós vamos ter daqui a 4 meses de novo, porque ele já começou. Consultório digital, tá? Se você puder fazer os dois, a hora de fazer esse seria agora. O consultório digital, a nossa turma, felizmente, encheu, deu quase 50 pessoas, e ele vai acontecer de novo daqui a 4 meses. São cursos diferentes, tá? O consultório digital é voltado para organizar-se especificamente para trabalhar online. O consultório na prática é para você montar e fazer a gestão, o marketing, toda a parte prática do seu consultório. É claro que vários cursos da Academia do Psicólogo, gente, eles têm alguns módulos que são comuns. Não tem como a gente fugir de falar de empreendedorismo, fugir de falar de divulgação. Só que você ouve isso dentro de outros contextos e a partir dos olhares de outros profissionais. Eles têm os módulos que são comuns e tem, claro, os módulos que são específicos, tá? Então, meninas, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Por essa aula. E nós vamos conversando. Amanhã eu dou notícia para vocês no grupo, como é que estão indo as inscrições. E, gente, eu espero todos vocês, tá? O André está fazendo uma pergunta aqui. Tem uma última pergunta do André aqui, ó. Lê aí para ele, Caroline. Hoje em dia, o pessoal que atende convênios pede para o paciente para duplicar as sessões de psicologia e, consequentemente, isso dobra o valor da consulta. Alguns convênios deixam ter atendimento 2 vezes por semana, as pessoas atendem no mesmo dia, não entendi. Mas aumentam a duração da sessão, por exemplo. Uma sessão, 40 minutos, 2 sessões, 1 hora. O que vocês acham sobre isso? Acho péssimo. Eu também. É uma coisa um pouco estranha, né? Primeiro,
Não dá para a gente colocar uma questão, né, da questão do ganho financeiro acima da nossa conduta ética e daquilo que a gente adota como uma prática legal e aceitável para o nosso paciente. O que acontece? O convênio, ele realmente paga muito pouco para o profissional de psicologia e tem uma exigência enorme. Então, por exemplo, se você quiser se credenciar no plano de saúde, você precisa ter, no mínimo, 5 anos de formado para conseguir se cadastrar no plano de saúde. E eles vão te pagar algo em torno de 20 ou 30 reais por sessão. Alguns colegas fazem isso, se credenciam, acabam atendendo, só que daí eles fazem consultas de meia hora, ao invés de 1 hora, porque daí ele consegue atender duas pessoas em 1 hora, ao invés de uma pessoa só. Então, acaba sendo um sacrifício para o profissional, que se cansa muito mais, e não é um atendimento que a gente faz por quantidade, né? E para o pobre do paciente, que também tem um tempo ali muito reduzido para trabalhar as questões dele. Eu desconheço essa informação de poder fazer 2 consultas por semana, até mesmo porque o plano exige que tenha uma diferença de uma semana que eles consigam reembolsar as consultas. Então, mesmo para pacientes graves, eles recomendam sempre 1 vez por semana. Então, desconheço essa informação, mas é muito importante ficar atento. Que pode parecer que em volume você ganha muita gente. Ana Cristina Faustino está com uma dúvida aí sobre credenciamento versus reembolso. São 2 coisas distintas. Se você se credenciar, Ana, você não precisa emitir o recibo, porque você já é uma profissional credenciada, que você deve preencher uma guia, algum formulário que é próprio do convênio médico, e isso vai servir como garantia de que aquele atendimento foi feito e que você vai receber por ele. O reembolso é outro procedimento, é um profissional particular que atende o paciente, ele emite recibo especificando o número de consultas que foram feitas, qual o valor, o dia que foi feita a consulta, qual o CID desse paciente, e ele entrega isso. Às vezes é relatório. Às vezes alguns planos de saúde pedem também o relatório do psicólogo. Então, para isso, a gente emite o recibo e o paciente vai providenciar o processo de reembolso. Não é a gente que faz isso pelo paciente, ele que corre atrás do reembolso. Então, o reembolso, ele serviria para recém-formados, não tem esse vínculo, né, do terapeuta com o plano. Se você for um terapeuta, se o seu plano reembolsa, você vai num terapeuta, mesmo que ele tenha 2 anos de formado, se ele é um terapeuta e tem um CRP, o plano reembolsa, correto? Ele reembolsa. Na verdade, a questão o paciente tem que ver se o plano reembolsa, se o convênio, o plano dele permite reembolso. Mas, na verdade, essa é uma questão super polêmica, mas o que acontece é que planos que foram a partir de 1999, isso está lá no site da ANS, todos os planos de saúde a partir de 1999 têm direito a reembolso. Planos anteriores a esse, não. O que é variável é o valor do reembolso. Então, talvez, sei lá, se a tua consulta custa R$250, tem planos que reembolsam. Tem planos que reembolsam R$70, R$50. Então, isso o paciente ele que precisa se informar, porque daí o psicólogo não tem acesso a isso. Exato. É o paciente que consegue essas informações. Ótimo. Pessoal, então é isso. O André que está falando aqui que plano em Brasília que reembolsa 50, que paga R$50, que bom. E, gente, é claro que tem uma linha geral, mas cada plano é um plano. Vocês têm que estudar muito bem os planos nos quais vocês vão entrar, tá? Para vocês conhecerem os detalhes, o valor, o que pode, quais são os critérios de cada plano. Isso tudo, é claro, a gente vai falar de forma aprofundada no curso e poder tirar mais dúvidas de vocês. Coisas que vocês trouxerem que as meninas não conhecerem também, com certeza elas vão pesquisar e trazer para vocês o ponto de vista delas, esse tipo de coisa, tá? Eu agradeço muito a vocês, Ana Cristina, André, todos que estão aqui, Adriano, Amanda. Convido vocês mais uma vez a fazerem a inscrição de vocês. Repito, que vocês têm direito ao reembolso com 15 dias, embora eu duvide que vocês vão usá-lo. E sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Academia do Psicólogo. Obrigado a todos, obrigado, meninas, e nós nos vemos em breve, tá bom? Obrigada, pessoal. E quem não viu a nossa aula no dia 25, por favor, assistam, porque tem muito mais coisa do que a gente falou aqui. Hoje a gente falou só do resumo do curso. Na aula tem muito mais coisa, então quem ainda não viu, o Bruno já compartilhou o link.
clica lá, por favor. Isso. Exato. Eu vou mandar para vocês de novo. Quem está nessa aula hoje vai receber um e-mail até amanhã com esse trecho dessa aula aqui e com a aula anterior que elas deram para vocês conhecerem melhor, se quiserem ainda mais informações para tomar a decisão, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Stefânia, Camila. Obrigado a todos vocês, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem em paz, viu? Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, Bruno. Tchau, pessoal.